Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. A paz do Senhor para você que está em casa nos assistindo. Um feliz Dia dos Pais para todos os pais. Dia dos Pais é gostoso, né, irmão? É almoço na casa do pai, aquele banquete. Fui para casa da minha mãe hoje, misericórdia, irmão. Você come até não aguentar mais. É coisa boa, né? Graças a Deus, né, irmãos? Feliz demais, né, irmãos? Por mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de ministrar a sua palavra. Bastante irmãos devem estar com... Muitos viajam, aproveitam que tem seus pais longe para visitar, né? Mas graças a Deus que nós estamos aqui, né? O nosso pastor está viajando também, nos informou que estaria ausente, né? Desse culto, né? Mas graças a Deus que nós estamos aqui, né, irmãos, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Irmãos, eu quero pedir para os irmãos abrir as Bíblias. Livro de Neemias, capítulo 4 e o verso 6. Livro do profeta Neemias, capítulo 4, o verso 6. Neemias capítulo 4, verso 6. O texto fala assim, irmãos: enquanto tudo isso acontecia, fomos reconstruindo as muralhas, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois toda a população estava com o coração plenamente dedicado à obra. Só esse versículo, feche seus olhos, irmãos. Soberano Deus eterno Pai, Senhor, eu te agradeço porque mais uma vez o Senhor me escolheu para ministrar a palavra, Pai. E que nós possamos sair daqui, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Eu creio, Pai, que essa palavra já falou no meu coração, que possa falar também ao coração dos meus irmãos também, Pai. Pai, me usa, me capacita, Pai, segundo a Sua vontade, segundo o Teu querer, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu te agradeço, Pai, eu te agradeço por mais uma oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar dando glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E fala assim para o seu irmão: você tem o poder de transformar e mudar uma nação. Só depende do seu posicionamento com Deus. Quem crê nisso? Glória a Deus, aleluia. Aqui nós temos a história, irmãos, de um homem chamado Neemias, a qual ele servia o rei Artaxerxes, né? Ele era copeiro do rei. E fazia parte, né, ali de Jerusalém, de Judá. E Jerusalém foi destruído, foi sitiado pelo rei Nabucodonosor. E aí você se pergunta assim, eu fui estudar o porquê que isso aconteceu, por que Deus permitiu isso acontecer. E no livro de 2 Reis, capítulo 24, no verso 19, vai falar que a desobediência
do rei Zedequias, um rei muito jovem. Ele foi escolhido para ser rei ali daquele povo, muito novo, ele era jovem, mas ele foi escolhido e foi dada a oportunidade para ele. Porém, ele foi na contramão, ao contrário de tudo aquilo, as ordens que o Senhor tinha deixado para ele. E nós servimos um Deus, irmãos, até hoje, que Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus de oportunidade. Eu vejo isso, a questão de oportunidade, desde lá do Éden. Quando Adão peca, Adão faz o que não deveria fazer, porque tinha uma ordem do Senhor, que falava, uma instrução, que falou para ele: Adão, olha, você pode comer o que você quiser daqui, mas aquela ali, ó, você não toca, você não chega perto. E aí Adão vai lá, desobedece a Deus, ele vai lá e come do que ele não deveria comer. E mesmo assim a Bíblia vai falar que Deus todos os dias descia do seu trono de glória para conversar com Adão. E mesmo Adão pecado, mesmo Adão tendo feito o que não deveria fazer, Deus continuou cumprindo o propósito dele, que era descer todo dia para ter um diálogo com Adão. E mesmo Deus sabendo que Adão já tinha pecado, Deus, com a sua grandeza, com a sua soberania, Ele tinha total poder de fulminar e acabar com Adão já. Mas a Bíblia vai falar que Deus desce e Deus fala: Adão, chama por ele, Adão, Adão. E o texto vai falar que Adão se esconde de vergonha. Mas quando ele se depara com Deus, ali Deus, diante dele estava uma oportunidade muito grande de fazer tudo diferente, mesmo ele tendo pecado e desobedecido a Deus. Porque se ele chega diante de Deus e fala assim: Deus, eu pequei, o Senhor me perdoa, eu tenho certeza que Deus tinha perdoado Adão. Mas ele, diante da situação, ele prefere transferir o pecado dele para a mulher, ao invés de se arrepender. Então, desde a criação do homem, Deus já é um Deus misericordioso, um Deus de oportunidade. E o povo ali de Jerusalém foi a mesma coisa. O rei Zedequias, ele foi errando, foi fazendo as coisas, mas eu creio que Deus foi dando oportunidade para ele, mas a desobediência dele foi tão grande, que chegou um ponto que Deus permitiu toda Jerusalém ser destruída. E foi tomada pelo exército do rei Nabucodonosor. E aí o tempo passa, e aí Neemias está ali servindo ao rei, e entre aspas, para ele tá cômodo. Por quê? Ele tinha uma confiança, tinha um cargo de confiança, extremamente confiança. Então assim, ele estava num lugar bom, ele comia bem, ele estava protegido. Então assim, por mais que ele era um copeiro, para ele era acomodável ali, aquela situação, aquele lugar para ele. Mas o povo que ficou lá na cidade destruída estava servindo como escravo. E o texto vai falar que certa vez, no capítulo 1, Anani, um dos seus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província passam por grande tribulação, privação e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas das cidades queimadas. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente
lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. E desabafei: ó Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Diante da situação que Neemias vivia, quando o texto vai falar, percebe-se que fazia tempo que ele não tinha informação de como o povo estava. E que Neemias também não procurava saber de como que ficou o povo. Porque o texto vai falar que Anani veio até ele. Ele não foi até lá. Então para ele, meio que Neemias esqueceu o povo. Esqueceu a sua nação. Esqueceu de onde ele veio, a sua raiz. E diante disso, quando ele escuta, quando ele vê, ele escuta esse relato de Anani, ele coloca em pleno sofrimento, ele se entristece, ele fica triste, ele fica amargurado, ele fica triste com a situação de saber que o povo que está lá está sendo escravo e a cidade está destruída e ninguém fez nada para reconstruir aquela cidade. E ele faz uma oração: que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras dessa oração, que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos. Você vê que quando essa notícia chega até Neemias, eu creio que ali ele voltou à memória do que aquele povo representava para ele e o amor que Deus teve por aquele povo e tinha. E ele sabe que a oração é a única forma que ele tem de alcançar a Deus. É a única forma a qual ele tem de que Deus ouve ele através da oração. E como foi falado aqui, através da palavra de abertura, Deus ele não está com os ouvidos tampados a ouvir as nossas orações. E não importa o que seja, não importa a situação, Deus ele vai além do impossível. Ah, mas Deus já não sabe. Deus sabe. Deus não sabia que Jerusalém lá estava destruída. Deus sabia. Mas Deus precisa de pessoas posicionadas. Pessoas que se colocam na posição de: Senhor, eis-me aqui para fazer a sua obra. E quando Neemias se coloca diante dessa situação, e ali quando eu acredito que o texto fala que ele se coloca em jejum e oração, porque dentro do coração dele já nasceu o desejo, a vontade, e ele falou assim: eu vou lá e vou reconstruir aquela cidade. Mas aí é a diferença entre a diferença da pessoa que está posicionada, da pessoa que depende de Deus e sabe daquilo que Deus pode fazer. Porque grandes eram as dificuldades que ele ia enfrentar a partir daquele momento. Ele sabia das lutas que ele teria que enfrentar, porque ele tinha um cargo de confiança. Como é que ele ia pedir para o rei liberar ele para ele poder fazer essa obra lá? Mas antes de ele ir, ele se coloca em jejum e oração. Irmãos, a arma mais poderosa que o crente tem é o jejum e a oração. Não existe possibilidade de Deus não agir em favor da pessoa que está em jejum e oração.
Essa história aqui, irmãos, tem muito a ver com a realidade do nosso ministério hoje. Não que nosso ministério estava acabado, destruído, não, mas quando eu falo de um posicionamento, assim como Neemias teve, e nós tivemos também um posicionamento diferenciado, a qual agradou o Senhor. E a partir daí, irmãos, eu tenho certeza que daquela reunião para cá, todos aqui tiveram uma experiência diferente, uma bênção com o Senhor. Todos. Eu tive. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vivi coisas que me incomodavam, irmãos. Eu me sentia mal. Eu estava com uma situação lá na oficina, irmãos. Eu nunca contei isso aqui, mas Deus está tocando meu coração para me contar agora. Teve um cliente que levou o carro lá para fazer o motor de um carro, e nós passamos tudo para ele certinho. O valor da retífica, o valor da mão de obra, o que ele teria que comprar de peça. E aí ele falou, não, ele concordou, ele tudo bem, ele pegou, nós desmontamos o motor, mandamos para a retífica fez o serviço, e ficou de ele pagar a retífica e trazer as peças para a gente montar o motor dele. E ele começou a enrolar, falou, não tenho dinheiro. Queria que a gente montasse o motor para ele, comprasse as peças, pagasse a retífica, entregasse o motor para ele começar a nos pagar. Aí falamos, não, assim a gente não trabalha. Resumindo, irmãos, passou um mês e pouco, esse homem levou o carro, não pagou a retífica, ele ficou devendo R$1.500 na mão de obra de desmontagem. Ele não pagou, levou o carro, não pagou a retífica, e passaram 2 anos, chegou uma ação lá na oficina, pedindo R$27 mil de danos morais. E quando eu recebi essa notificação, irmãos, eu confesso para os irmãos que eu tremia de raiva. Porque eu pensava assim, como é que a pessoa me deve estar me processando? Eu fiquei uma semana muito ruim, irmãos, ruim psicologicamente, ao ponto de eu chamar o pastor e falar, pastor, eu preciso conversar com o senhor, senão eu vou acabar fazendo uma besteira. Porque ele morava perto e eu me deparava algumas vezes com ele. Isso foi muito... Eu não aceitava, irmãos. Mas enfim, o tempo passou. Graças a Deus, Deus me deu uma esposa que é advogada. E graças a Deus, ela fez a defesa e saiu um mês que o juiz determinou a causa a nosso favor. E ele tem que pagar para a gente o valor que ele deve. Mas isso, irmãos, não é uma coincidência. É fatos reais. Só para quem crê. Para quem entende o que o jejum e a oração tem poder de fazer. Eu creio que a Selma nem viu, acho que ela não percebeu. Mas quando nós tivemos a reunião, o Ministério de Intercessão, nós entramos num propósito de oração em prol da igreja, só entre nós. E eu coloquei no meu coração, falei assim, pai, eu vou orar todo dia, 2 horas da manhã, eu vou levantar para orar. E foi uma semana, né, irmãs? Foi uma semana, né? Isso, foi uma semana. Uma semana de oração. Nós começamos numa segunda até no outro domingo. E foi nesse tempo, irmãos, que saiu a causa. E não foi uma coincidência. Irmãos, eu confesso que foi tão difícil. Eu acho que no último dia, o despertador tocou, o Senhor despertou para me levantar. E eu, nossa, que cansaço, que sono. É uma batalha, irmãos, uma luta. Mas eu falei, não, eu vou vencer. E sabe quando chegou o último dia que eu falei assim, glórias a Deus, eu consegui, os irmãos conseguiram. Sabe quando você se sente, fala assim, nossa, que legal, eu consegui levantar todo dia, porque, irmãos, não é fácil. Quando a gente se propõe a fazer algo que vai engrandecer o nome do Senhor, que você vai se fortalecer espiritualmente, é uma luta muito grande. E muitas coisas vêm para você
você não concluir, para você não terminar aquilo que você colocou de determinação na sua vida. Porque o inimigo sabe que vai ser bênção, que vai ser vitória, que não tem como Deus não agir em favor das pessoas que estão posicionadas, das pessoas que colocam dentro do seu coração: eu vou jejuar, eu vou orar. E o mais interessante é que em momento algum eu coloquei essa causa, essa situação. Para falar a verdade, irmãos, eu tinha até esquecido já, porque senão eu ia ficar louco e ia fazer uma besteira. Eu tinha esquecido, literalmente eu tinha esquecido dessa situação, porque eu coloquei no meu coração, falei assim: Deus, o Senhor sabe do meu caráter e da minha honestidade. E eu aprendi aqui que quem anda na verdade jamais será envergonhado. Eu falei: o Senhor jamais vai me deixar ser envergonhado por causa dessa situação. E Deus foi fiel, irmãos. Então, irmãos, é um testemunho que eu estou contando aqui para os irmãos, o que o jejum e a oração têm o poder de fazer. E Neemias, ele sabia das dificuldades que ele ia enfrentar. Ele fala assim: eu preciso me preparar espiritualmente para mim avançar nessa situação, naquilo que está no meu coração, de eu ir lá e motivar aquele povo para reconstruir aquela cidade. E é tão lindo que Neemias, ele reconhece as suas falhas. Ele fala assim, no verso 8, no verso 7: temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos e as leis que ordenaste a teu servo Moisés. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometeste ao teu servo Moisés: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. Mas se voltares para mim, é o próprio Deus falando, e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá eu reunirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Neemias, ele fala: pai, eu estou vacilando mesmo, eu estou errando, mas eu me arrependo. Eu me arrependo, pai. Eu me humilho na sua presença. Mas o Senhor fez uma promessa para mim e para aquele povo, que se a gente se arrependesse, o Senhor ia reunir esse povo novamente. Não importa o lugar que cada um estivesse, pai, mas é a sua palavra que prevalece. E assim, irmãos, Neemias leva um tempo de preparação, porque ele sabia que ele ia ter que enfrentar o rei que ele serviu. No mês de Nissan, isto é, entre março e abril do 20º ano do rei Atarjete, na hora de servir o vinho, levei ao rei. Nunca antes me havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. Por esse motivo me indagou: por que o teu rosto está entristecido, se não estás enfermo? Isso só pode ser tristeza da alma. Então, neste momento, tive muito medo. Segundo o texto, Neemias era uma pessoa excelente no que fazia. Porque o próprio rei relata que jamais ele se apresentou a servir o rei com um semblante triste. Isso prova e relata a excelência do que ele fazia, aquilo que foi designado para ele. E o texto vai falar que ele sempre se apresentou ao rei, ele sempre serviu ao rei com muita alegria, com muita satisfação, com muito prazer. Mas devido àquela situação que ele vinha chegado até ele naquele momento ele se entristece, ao ponto de o rei perceber a tristeza que ele estava transparecendo ao rei, mesmo
tendo um histórico de sempre apresentar ao rei com alegria. E justamente aquele dia foi o dia que o rei percebeu a tristeza dele. E ele mesmo relata que ele sentiu. E quantos de nós, irmãos, não vivemos com situações assim? Logo no começo dessa situação, eu falei assim: misericórdia, já pensou se o juiz me condena eu pagar esse dinheiro para os caras? Eu não tenho esse dinheiro. A gente sente medo, irmãos. Tem situações que a gente sente medo mesmo. A gente fica preocupado. Porque, como a missionária falou aqui hoje, tem coisa que a gente não vê, né? A gente não vê Deus agindo de imediato, da forma que a gente muitas vezes, irmãos, nós somos igual Tomé, nós queremos ver para crer. Nós queremos poder igual esse pulto aqui, a Bíblia que é tocável, o celular. Mas se a gente não vê, bate aquele desespero, aquela preocupação, aquela dúvida incógnita. Será que Deus está agindo? Será que Deus ouviu minha oração? Mas nós lemos aqui no livro de Mateus a confirmação de que Deus jamais deixa de nos atender e de nos ouvir. Não tem como. E justifiquei ao rei, que o rei viva para sempre, como o meu rosto não estaria triste. Se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída, as suas portas consumidas pelo fogo, então o rei me perguntou: o que estás desejando me pedir? E olha o que nós ouvimos aqui sobre a oração flash. Porque ele fala assim, ó, Neemias: e neste instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus. Quando o rei questiona ele, a única saída que ele vê, ele fala assim: eu preciso falar com o pai rapidinho agora. E aí entra a oração flash. Que tem momentos que é aquele momento que você vai fazer, você está diante da situação e você não tem tempo para nada, e rapidinho você: pai, agora é só o Senhor que pode falar por mim nesse momento. É somente o Senhor que pode agir por mim nessa situação. Pai, que não seja mais eu, mas agora o Senhor me usa através dessa situação. E Neemias faz isso. Ele faz a oração flash. E aí vai falar assim, ó: e respondi: se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas e ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha assentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo levará esta tua viagem? E quando regressarás? Depois de informá-lo sobre a duração da missão, ele concordou em liberar-me. Ele fez a oração flecha dele. Mas nós vimos no capítulo 1 que, antes de chegar a esse ponto, a primeira adversidade que ele ia encontrar, ele sabia que o rei precisaria liberar ele, porque ele não era qualquer um. Ele tinha uma confiança ali. Era ele que servia o rei, ele que levava o vinho para o rei. Ele sabia que ele ia ter que enfrentar essa luta, essa dificuldade de o rei liberar ele, porque será que tinha pessoas à altura para colocar no lugar dele? Mas quando a pessoa está em oração, quando a pessoa está em jejum, sabe o que eu entendo, o que eu vejo? Que quando você se posiciona em jejum e oração, Deus, ele fala assim, ó: agora eu que vou na frente. Agora sou eu que vou abrir os caminhos. Agora sou eu que vou tirando todas as barreiras. Agora sou eu que vou tirando todas as dificuldades, toda a pedra que tiver, tudo aquilo que tiver atrapalhando, agora sou eu. E imagine Deus abrindo os caminhos, tirando as lutas, as barreiras, e você passando no caminho livre. É dessa forma que Deus age. Porque
o jejum, o posicionamento de Neemias, fez isso, e o rei libera ele. Só que vai mais além, ele sabia das dificuldades que ele ia enfrentar. Diante da anuência do rei, eu lhe solicitei: se for do teu agrado, eu poderia levar as cartas do rei aos governadores da Transeufraternia, nome misericórdia, Transeufraternia, a província do Eufrates Oeste, a fim de que deixe-me passar até chegar a Judá. Porque não era só a questão do rei liberar ele. Ele tinha que passar por povoados, por outras pessoas, que se ele não tivesse uma carta na mão do rei dele, ele poderia até morrer. E o único que poderia liberar ele, dar essa carta, esse alvará para ele passar, era o próprio rei dele. E quando ele pede para o rei dá todas as cartas necessárias para ele chegar até Judá. Irmãos, não tem como ser outra coisa. Não tem como a gente falar assim, ó, foi a mão de Deus. Não tem como a gente querer colocar explicações, irmãos, para coisas que acontecem na nossa vida. Não tem como, irmãos. Você pode até... mas não, irmãos. É Deus, irmãos. Sempre será Deus. Sempre será Deus abrindo um caminho. Sempre será Deus guiando as nossas vidas. Aleluias. E aí, Neemias, ele chega até Judá. Ele chega lá até a cidade. Ele, imagine o semblante de Neemias quando ele vê aquilo tudo destruído. Tudo acabado. Povo escravo. E aí ele... Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência na cidade, levantei-me durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Todavia não compartilhei com ninguém o que o meu Deus havia entusiasmado meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele em que eu montava. Desta maneira saí de noite pela porta do vale. Eu fui até a fonte do crocodilo, até o portão do lixo, e examinei as muralhas de Israel, que haviam sido derrubadas, e os seus portais haviam sido destruídos pelo fogo. Fui ainda mais adiante até o portão da fonte e até o tanque do rei. Contudo, ali não havia sequer espaço para o animal que eu montava pudesse passar. Tudo destruído, irmãos. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa parte desse texto, do capítulo 2, do verso 12, é que Deus faz nascer dentro do coração de Neemias um propósito de ir lá, encorajar o povo e reerguer aquela cidade, reconstruir aquela cidade. Eu achei muito interessante que ele guarda para ele aqui. Ele tinha comentado com o rei, porque ele precisava do aval. E é interessante que ele é verdadeiro com o rei. Ele fala a verdade sobre o propósito dele, a qual ele pediu aquela liberação. Mas o texto vai falar, Neemias fala que ele não comentou com mais ninguém isso. E tem coisas que Deus faz nascer dentro do nosso coração, que muitas vezes, irmãos, coisas que nós não devemos comentar com ninguém. Porque Deus revelou a você. E vai ter o tempo certo de você abrir a sua boca para falar aquilo que Deus fez nascer no seu coração. Porque muitas vezes Deus faz nascer uma coisa no nosso coração, é bênção, nós não suportamos a euforia e já queremos falar para todo mundo. Nós temos que tomar cuidado com isso. Sobre as coisas que Deus revela ao seu coração, a você. Deus revelou para você, é para você. No momento certo, Deus vai falar para você, agora você pode abrir a sua boca.
Porque o texto vai falar que Neemias não revela para ninguém. Ele não revela para nenhum dos seus amigos aquilo que Deus fez nascer no seu coração. Também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo. E tudo quanto o rei me havia declarado. Diante disso, eles exclamavam: levantemo-nos, pois, e reconstruamos nossas muralhas. E cheios de ânimo, fortaleceram suas mãos para a realização desse bom projeto. Aqui já é quando que Neemias, ele não foi simplesmente reerguer a cidade. Como nós lemos aqui, ó, ele levanta de madrugada, ele vai dar um rolê na cidade, ele vai ver como que está a situação, e ele tem um projeto, ele tem um plano de como fazer isso. Ele não vai fazer de qualquer jeito. Ele cria um plano, uma estratégia, a forma correta que ele vai executar, porque ele sabe que ele está fazendo uma coisa que vai engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Então, há um cuidado, desde quando nasce no coração de Neemias, levantar essa cidade, até o ponto de ele começar a reconstruir essa cidade. Você vai ler o texto, irmãos, você vai ver que vai ter umas etapas que Neemias vai seguindo. Você vai vendo que tudo que Neemias faz, desde o nascimento, no seu coração, um desejo de reerguer essa cidade, existe um planejamento, e tudo quanto ele vai fazer é perfeito, é estruturado, é com inteligência, é com sabedoria. Ele não pega simplesmente, olha, irmão, pega aí o cimento, a areia, faz um muro aqui, a outro. Não. O texto vai falar que cada um foi designado para fazer uma parte. Ó, Rafa, você vai fazer o muro. Ô, Selma, cuida das fechaduras, das portas. Ô, Natália, você está encarregada de fazer trazer as portas. Ó, irmão Fernando, fica encarregado de carregar os entulhos. Ô, Caio, vai pilando aí, ó, o piso. Cada um tinha a sua função. Não foi não. E é tão interessante ver que as coisas do Senhor têm que ser organizadas. Quando se fala em fazer a obra do Senhor, tem que ser organizado. Tem que ter organização, não pode ser feito de qualquer jeito. Em todas as etapas que Neemias vai passando, Deus vai sendo com eles. Pelo seu posicionamento, pelaquilo que nasce no seu coração e pela essência que ele tinha do povo, daquela cidade. E tudo quanto Neemias vai fazendo, Deus vai dando honra e glória a eles. Deus vai dando todas as estratégias, desde quando nasce no seu coração até a conclusão da obra. Em momento algum você vê Neemias desanimado, sem fé. Pelo contrário, você vai ver no texto, Neemias está sempre motivando o povo. Vamos, vai dar certo. Ó, faz essa parte. Ó, você faz aqui. Você vai reconstruir ali, ó. Outro vai fazer 400 metros de muro. Ó, eu vou cuidar aqui do povo. Só que diante disso, irmãos, quando já começa a construção, as lutas, as dificuldades vão aumentando também. Quanto mais nós se dispõe, quanto mais nós nos posicionamos diante do Senhor para fazer a obra, irmãos, pode ter certeza, as lutas vão aumentar, as dificuldades vão aumentar. Mas sabe o que é o diferencial? Sempre Deus vai estar à frente. Sempre Deus vai estar à frente, irmãos. Ainda que as lutas venham, você é mais do que vencedor. Ainda que as dificuldades venham, você vai ser sempre mais que vencedor, irmãos. Você acha que quando Neemias fala para o povo, ó, vamos reconstruir, será que não teve aqueles do contra? Falou, Neemias, como que nós vamos reconstruir isso aqui? Isso aqui está abandonado.
E diante de situações das nossas vidas, nós vamos sempre deparar com pessoas negativas. Por isso que nós temos que tomar um cuidado com quem nós vamos conversar sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, sobre a nossa saúde. Por isso a importância e o cuidado com quem que nós conversamos, com quem que nós podemos sentar e confiar em uma situação pessoal da sua vida. Neemias, ele toma todo esse tipo de cuidado para que nada dê errado. Aleluias. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus irmãos, os sacerdotes, deram início ao seu trabalho e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles consagraram e colocaram as folhas do portal no lugar. Em seguida, levantaram o muro até a Torre do Cem, que também dedicaram a Deus, e prosseguiram até a Torre de Ananel. Olha o diferencial aí, irmãos. Tudo o que eles iam fazendo, e eu começo a imaginar pedra sobre pedra, pedra sobre pedra. A cada pedra que aquele povo ia colocando, ia reconstruindo. Porque uma coisa, né, irmãos, é você ver um monte de pedra jogada no chão, sem sentido nenhum. Mas aí eu imagino o povo pegando pedra sobre pedra e colocando assim, ó. Essa pedra eu consagro ao Senhor. Essa pedra eu consagro ao Senhor. Essa pedra aqui eu consagro ao Senhor. E foi colocando. E foi justamente, isso vai acontecendo justamente com a palavra de abertura. Talvez nós não vemos hoje. Talvez no primeiro dia eles não viram. Mas foi passando 3, 4, 5 dias. Foi levantando um muro. E aquilo vai dando encorajamento. Eu creio aquele povo, ânimo. Caraca, meu. Aquilo que estava jogado, já estamos na metade. Nós vamos conseguir, nós vamos vencer. Nós vamos chegar ao final. E nós temos que ser assim. Mesmo que teve as dificuldades, mas aí você vai lá e vence e fala, caraca, glórias ao nome do Senhor, Deus foi comigo nessa luta, Deus foi comigo nessa batalha. Eu fiquei assim, irmãos, o coração falou assim, ó, o juiz deu favorável para nós, a causa, eu falei, nossa, glórias a Deus, Deus é maravilhoso, sabe? E eu sei que vai vir outras lutas, outras dificuldades, mas isso me motiva, porque eu sei que aquilo que o Senhor já fez por mim vai continuar fazendo. E assim nas nossas vidas, as lutas, dificuldades têm que vir só para nos fortalecer mais ainda. Não para a gente se prostrar diante dela e falar, mais uma. Não, irmãos. As lutas vêm e falam, Deus é comigo. Deus é conosco. Deus vai me fazer vencer. Eu vou ultrapassar isso, essa dificuldade, eu vou vencer. Essa situação vai passar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Quando Sanbalate tomou conhecimento sobre a obra de restauração das muralhas que estavam implementando, ficou irado, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos grandes líderes da Samaria, exclamou, o que aqueles fracos judeus estão tentando fazer? Será que conseguirão se fortalecer? Irão ainda oferecer sacrifícios? Serão capazes de terminar o que iniciaram em um só dia? Talvez até possam ressuscitar pedras de construção dos montes, de escombros e de pedras queimadas? Tobias, o amomita, que estava ao seu lado, acrescentou, mesmo que só ergam uma só raposa, derrubará esse muro de pedras. Aí entra o posicionamento do homem que serve a Deus. Ó nosso Deus, diante disso, ouve-nos, pois estamos debaixo de grande humilhação e zombarias. E faz cair sobre a cabeça desses perversos o insulto que atiram contra nós, para a sua própria vergonha. Faz também que
eles sejam levados como escravos para uma terra de cativeiro. Não perdoes os seus erros e pecados, nem apague as suas afrontas e atitudes más, pois provocaram a tua indignação diante dos construtores. Enquanto tudo isso acontecia, fomos construindo as muralhas, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois toda a população estava com o coração plenamente dedicado à obra. Foi o verso que eu li. E você, Leandro, nós lemos antes que, mesmo de tanta afronta de Tobias, de Sanbalate, falou: mano, eles começaram, mas não vão terminar isso aí não. Mas mal eles sabiam que quem estava com eles era Deus. O inimigo pode até se levantar, mas Deus é maior. E a própria Bíblia vai falar que a boa obra que ele começou, ele vai terminar. Aleluia. Quando, porém, Sanbalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod foram informados que os trabalhos de restauração dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Está aí um ponto que eu creio que é ministrado aqui praticamente todo domingo. E como os irmãos podem ler no texto, Neemias, ele vai fazendo tudo com excelência. E uma das preocupações dele era justamente fechar todas as brechas do muro, para que assim os seus inimigos não tinham acesso. Se você fizer essa parede aqui e fazer um buraco aqui nela, nós vamos conseguir passar para o outro lado. Pessoas vão ter acesso por aqui, por esse buraco. Pode ser essa parede aqui ser do concreto, o melhor concreto que existe na face da terra, mas se tiver um buraco nela, a gente tem acesso. Pessoas têm acesso. E aí que está a função que nós cristãos temos que fazer todos os dias, em todas as partes das nossas vidas: fechar todo tipo de brecha. Se há uma brecha na sua vida e você vê Deus te revelar que aquilo é uma brecha, feche ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche essa brecha. As atitudes tomadas pelos obreiros. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens dedicava-se à restauração da muralha, a outra metade permanecia atenta e armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes e oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra empunhava a sua arma. O povo, quando eles perceberam que as obras da reconstrução tinham avançado, eles tramaram invadir lá. E quando isso chegou diante de Neemias, isso aí não intimidou eles, porque eles sabiam que quem estava com eles era o Senhor Jesus Cristo. Eles falavam assim: agora nós vamos vigiar mais, mas nós não vamos parar a obra não. Então é o seguinte, com uma mão você carrega os entulhos aí, e na outra mão você vai com a sua arma, porque se o inimigo aparecer, nós vamos guerrear com ele. E você vê que Neemias, ele é um cara que, desde o início da obra, ele é um cara que vai encorajando o povo. E é esse tipo de pessoas que nós temos que estar rodeados. Neemias, você vai ver no texto que ele vai encorajando o povo, e o povo: é isso aí, Neemias, vamos para cima, vamos construir, vamos refazer essa cidade. E aí o muro vai ficando pronto. Eu imagino as coisas começando a dar cara, imagina aquela cidade criando forma novamente, o povo fechando o muro, nenhuma brecha, você não conseguia ver nada de brecha. Só quem estava do lado de dentro da cidade poderia contemplar a reconstrução daquele lugar. Imagina a alegria daquele
Ele fazia a diferença. E foi por isso que eu falei para você falar isso pro seu irmão. Porque você é posicionado, você tem o poder de transformar uma nação. Neemias era um ser humano igual a nós, irmãos. Mas ele se posicionou diante de Deus. Ele encorajou um povo. Talvez você pense assim, eu vou... Será que eu tenho esse poder de mudar uma nação, um povo? Às vezes o povo são nossos filhos, é o nosso esposo, é um parente. Às vezes a nação que dependendo do seu posicionamento, é a sua mãe, é o seu irmão, é um primo seu, é um tio seu. Nós estamos falando de uma cidade sendo reconstruída. Mas a Bíblia vai falar que a festa no céu, quando uma pessoa se rende ao Senhor. A Bíblia não fala de milhares, de 2, 3. Mas a Bíblia vai falar que quando uma pessoa se rende ao Senhor, a festa no céu. Podem fazer um melhor evento, o maior evento gospel que existe na face da terra. É legal, é. Mas se nenhuma alma se render, irmãos, não tem festa no céu. Mas se você e eu tiver como Neemias, um joelho no chão, em jejum, e aquela pessoa que você tanto ama, e eu creio que todos nós temos essa pessoa no nosso coração, de falar assim, ó, poxa, como eu queria que essa pessoa se rendesse ao Senhor, como ela entendesse que quanto é bom servir ao Senhor. Qual de nós não queremos ver toda a nossa família no céu? Toda a nossa parentela. Domingo passado foi até coloquei lá, foi um velório do primo meu segundo, ele é primo primeiro da cama. E eu fui no velório dele. E ali, a minha única reflexão é: Deus, me permita encontrar ele lá. Porque esse é o tipo de preocupação que nós temos. Nós somos chamados para fazer esse tipo de diferença. As pessoas viam através da vida de Neemias Deus na vida dele. Porque existiam pessoas morando naquele lugar, mas ninguém se posicionou em reconstruir aquela cidade. Mas através da vida dele, toda aquela cidade, aquele muro foi reconstruído. E a mesma autoridade, poder, perseverança, fé, posicionamento que Deus colocou diante de Neemias, que fez nascer dentro do coração dele, porque o texto fala isso, que nasceu dentro do coração dele. Deixa aqui dentro de você. Nós não podemos desistir. Nós não podemos olhar para pessoas que talvez a gente ainda não viu o agir de Deus e simplesmente falar, não tem mais jeito. Teve pessoas que insistiram no irmão. Teve pessoas que orou para nós sem a gente ver. Teve pessoas que estavam clamando sem a gente nem imaginar. Vai ter pessoas que vai ser salva através da nossa oração que a gente nem sabe. Mas quando você chega lá no céu, você vai falar assim: eu orei por você. Glória a Deus, você está aqui. O tempo é do Senhor, mas o posicionamento é nosso. É já. A perseverança é nossa. Nós não temos que
Não tem mais jeito de reconstruir a cidade. Mas que em todo tempo, irmãos, nós temos que olhar e falar assim, ó, ali vai ser reconstruído. Aquela vida ali, ó, vai ser como a Jerusalém, o povo de Judá. Vai ser reconstruído pela glória do Senhor, pedra por pedra. Deus vai colocar cada um no seu lugar. Coisa por coisa Deus vai colocar no lugar. Eu creio que Deus vai colocar ali um lugar, vai dar um acabamento, vai ter que tirar alguma coisinha, vai dar um acabamento. Essa pedra não encaixa aqui, essa pedra encaixa em outro lugar. Mas eu creio que Deus vai fazer. Nós não temos, irmãos, que pensar que é o fim, achar que não tem mais jeito, mas nós temos que nos colocar posicionados e falar: Pai, eu creio na reconstrução daquela vida, Pai. Eu creio na reconstrução daquela alma, Pai. Eu creio, Pai, na reconstrução daquela pessoa, assim. Eu creio, Pai, que através da minha vida, Pai, aquela vida vai ser reconstruída para a honra e a glória do Teu santo nome, Pai. Aleluias. Glórias a Deus. Assim trabalhávamos na obra, metade dos homens pronto para lutar com suas armas à mão, desde o alvorecer até o pôr do sol. Naquela ocasião eu também ordenei ao povo: cada um de vós, com seu ajudante, permaneça em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus companheiros e os guardas que estavam comigo sequer trocávamos de roupa. O tempo todo permanecíamos atentos e de arma na mão. Você vê que eles, irmãos, era todo o tempo vigilante, irmãos. Em momento algum eles vacilavam, irmãos. Em momento algum eles deixavam de estar atentos. Em momento algum eles deixavam de a sua atenção. Quando eles se sentiam ameaçados, eles começaram a trabalhar com as armas. O texto vai falar que era 24 horas por dia. Neemias estava atento. Não só ele, mas todo o povo. Aleluias. E nessa missiva estava escrito: comenta-se entre as nações e Gésem é testemunha, que tu, os judeus, planejais uma rebelião, por isso estás reconstruindo os muros. Dizem também que desejas tomar de rei deles, e que, portanto, nomeaste profetas em Jerusalém para proclamarem a teu respeito a seguinte mensagem ao rei em Judá. Essas notícias inquietantes chegaram aos ouvidos do rei. Por isso, é bom que venha depressa e esclareçamos esse assunto. Então mandei dizer: de tudo que dizes, nada corresponde à realidade. Tudo teu próprio coração é que inventas. Porquanto todos eles procuravam atemorizar, ameaçando: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará mais trabalho algum. Agora, pois, o Deus fortalece as minhas mãos. A cada fase que os opostos se levantavam, mais Neemias colocava Deus diante da situação. Porque ele sabia que a força não estava nele. A guerra não era dele. Mas ele sabia que não existe adversário para Deus. Você já parou para imaginar se tem adversário para Deus? Se Deus tem adversário? E se não tem adversário para Deus, será que tem adversário para você? Porque a Bíblia vai falar assim, ó: se Deus é por nós, quem será contra nós?
Ou seja, está fazendo uma afirmação, não tem quem seja contra nós. Não tinha quem era contra Neemias. Porque Neemias era totalmente dependente do Senhor. Aleluias. Capítulo 6, verso 5. Verso 15. Eis, portanto, que as muralhas foram terminadas no 25º dia do mês. Isto é, entre agosto e setembro, em 52 dias de trabalho. Assim que os nossos inimigos receberam essa notícia, caiu sobre todos os povos ao nosso redor grande temor e profundo abatimento, pois reconheceram que tínhamos feito toda essa grande obra mediante ao auxílio constante do nosso Deus. Quando a Bíblia fala que todo povo, todo ser humano, vai ter um dia que vai ter que se prostrar diante de Deus e reconhecer que Ele é Deus. O texto fala que depois que eles reconstroem aquela cidade, que deixa tudo no lugar, o povo tem temor daquele povo, daquela cidade, porque eles falaram assim, ó, os próprios inimigos tiveram que reconhecer que assim, ó, se não fosse Deus, eles não teriam conseguido. Verdadeiramente, Deus é com eles. E sabe o que o inimigo tem que fazer diante de nós? Ele todo dia ele fala assim, ó, eu sei que eu não posso com o ministério juntos por Jesus, porque eu sei que quem vai com eles é o próprio Deus, e não tem adversário sobre as nossas vidas, porque se não tem para nós, não tem para Deus também, porque Deus é soberano, não existe adversário para Deus, porque o texto fala, a Bíblia vai falar que nós somos mais do que vencedores em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu agradeço você que nos assistiu aí, que você possa ter uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Se coloque de pé, irmão, vamos fazer uma oração.